Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 28 de junho, e a Igreja celebra neste final de semana os grandes apóstolos Pedro e Paulo, colunas da Igreja. O dia de São Pedro é amanhã, dia 29, mas a Igreja celebra estes dois apóstolos hoje, neste domingo, sobretudo aqui no Brasil, para que mais e mais pessoas possam participar desta solenidade. E eu quero te convidar, antes de passarmos a leitura e meditação da palavra, a que deixe o seu joinha, compartilhe o nosso conteúdo e que você escreva nos comentários, como Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Depois, nos siga nas redes sociais e, se possível, nos ajude a manter esse trabalho de evangelização. Vamos juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra de hoje, que está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, por que nós celebramos os santos? Porque a nossa fé não celebra apenas o seu fundador, que é Jesus Cristo. Jesus veio à terra para salvar o homem dos seus pecados, para morrer na cruz, cancelando o poder da morte eterna e dando a nós, os filhos de Deus, pelo batismo, a graça do céu. Mas para chegarmos ao céu, nós precisamos passar por uma grande purificação, e eu digo formação, para que Cristo seja formado em nós e nós nos tornemos a sua imagem. Essa formação e purificação necessariamente passam pela cruz. A cruz é o grande instrumento pedagógico de Deus para nos tornar aptos para a vida eterna. Quando nós celebramos os santos, quando trazemos a memória deles ao convívio de toda a igreja, como fazemos hoje nesta solenidade de Pedro e Paulo, nós estamos mostrando como igreja ao mundo, mas sobretudo a nós mesmos, os membros e filhos dessa igreja, que antes de nós, outros enfrentaram coisas ainda mais terríveis do que aquelas que nós estamos enfrentando. Não desanimaram, não temeram, não perderam a esperança, mas mantiveram-se firmes, com os olhos e o coração postos no céu, de onde vem a força que necessitam para chamar a Deus de Pai, Jesus de Mestre, o Espírito de guia, e dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mantém-me firme. É por isso que nós celebramos os santos, porque o testemunho de vida deles nos mostra que nós podemos também vencer as tribulações e que nós um dia podemos chegar ao céu, de que nós podemos ser libertados de todo o pecado e de todo o mal.
de que nenhum temor deve nos afligir, porque o Senhor está conosco, Ele combate a nosso favor. Vejam, caríssimos, a primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos. Tiago foi morto à espada. Herodes estava numa caçada terrível contra os discípulos. Mandou prender Pedro. Pedro estava na prisão, cercado por muitos guardas, 16 ao todo. Um pescador da Galileia, um homem cuja única arma era a sua fé e a palavra afiada que saía dos seus lábios. E Herodes o achava perigosíssimo. Pedro foi libertado da prisão sem o derramamento de uma gota de sangue, sem que suasse, lutando contra os guardas. O anjo do Senhor entrou, iluminou a cela, fez cair as correntes e o tirou dali. E o levou para cumprir a vontade de Deus, para realizar a missão a qual ele tinha sido chamado. Eu e você precisamos ter a mesma confiança de Pedro. Por mais que o pecado, e aqui entra o sentido espiritual dessa leitura, a prisão é o pecado, por mais que o pecado possa parecer indestrutível, diante da luz da ressurreição de Cristo, a mesma luz que invadiu a cela, o pecado se desfaz. E onde é que eu preciso estar para que o pecado seja desfeito na minha vida? Na presença de Deus, buscando humildemente a confissão, recebendo a Eucaristia, rezando, meditando a palavra, cultivando a memória dos santos, seu testemunho e a fidelidade desses homens e mulheres que venceram os tormentos, que foram libertos das mãos do inimigo. Paulo, na segunda leitura da sua segunda carta a Timóteo, fala disso. O Senhor me libertou da boca do leão. O Senhor esteve comigo todo o tempo. E agora o que me resta? A coroa que o justo juiz me dará. Meus irmãos, nós não podemos temer, como nós ouvíamos no domingo passado, aqueles que matam o corpo. Nós temos que temer o inferno, onde não só o nosso corpo, mas sobretudo a nossa alma serão destruídos. Nós temos que lutar pelo céu, pela vida eterna, pela graça. Nós temos que correr atrás daquilo que não se termina, livres de qualquer medo, porque como nos diz o Salmo, de todos os temores o Senhor me livrou. Mas para que isso aconteça, nós precisamos saber quem é Jesus na nossa vida. Qual é a importância dele, que papel ele ocupa, que lugar ele tem na nossa história. Porque muitos têm Jesus como um Deus distante, outros como um personagem do passado. Mas Jesus é uma pessoa real, viva, que está no meio de nós, que nos alimenta através da sua palavra e da Eucaristia, que nos purifica através do sacramento da penitência, que nos fortalece com o testemunho de tantos homens e mulheres que ao longo dos séculos também foram beneficiados pela vitória dele na cruz. Quem é Jesus para nós? Os discípulos expressaram o que as pessoas diziam, mas quando chegou a vez deles dizerem, Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus. E se você me pergunta agora, Padre Luciano, quem é Jesus para ti? Meu caminho, minha verdade e minha vida. Esse é Jesus para mim. Não tem outro caminho. Não há outra verdade. E eu não desejo outra vida. Não desejo. Eu tenho sincero e real desejo de chegar ao céu, de conviver com Cristo, de poder estar com a Virgem Maria, conhecer pessoalmente os santos e santas, rever os meus parentes já falecidos, sobretudo os que estão lá, aqueles que mereceram, e ali habitar pela eternidade. Mas para isso eu tenho que saber quem é Jesus para mim, eu tenho que conhecer a sua palavra, eu tenho que buscar o perdão dos meus pecados e a purificação, porque quem não é purificado dos pecados, quem não está limpo, não pode estar na presença de Deus.
Ninguém vai à sala do trono maltrapilho. Ninguém se apresenta diante do rei sujo. Por isso, o meu tempo nesse mundo é um tempo constante de purificação, de limpeza, de transformação, de vida nova. Não tema. Dar a Deus o que Deus quer, ou seja, a sua vida como um todo, o seu coração e a sua alma. Não tema. Deixe que o Senhor se manifeste a ti. Deixe que o Senhor te mostre o seu caminho. Deixe que o Senhor abra o seu coração a uma nova experiência. A experiência da graça. Pedro e Paulo triunfaram de todo o pecado, de toda a dor, da morte, porque acreditaram. Porque se abriram a essa experiência do amor de Deus. Porque se seguraram firmes na mão do Senhor, passaram pelo vale tenebroso e hoje habitam a eternidade. Te convido hoje a ir à casa de Deus, junto com a sua comunidade, celebrar a memória desses dois apóstolos e mais. Hoje é o dia do Papa. Hoje é o dia em que a Igreja reza ao Santo Padre. Hoje é o dia em que a Igreja renova a sua adesão a Ele. Ele é o vigário de Cristo, aquele que o Senhor concedeu o dever e a missão de nos guiar. Por isso, hoje na celebração, reze pelo Santo Padre. Peça a Jesus que dê a ele a graça da fidelidade, da firmeza, mas também um coração caridoso, generoso, acolhedor, capaz de entender as necessidades da Igreja e dar a cada um dos filhos dela aquilo que é vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, hoje também dos apóstolos Pedro e Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã.